Vai acertar? Jornal Português Record divulga a negociação entre técnico e clube. Jorge Jesus, pedido do técnico português, 7 milhões de euros por ano, o que dá 38,2 milhões de reais. Salário mensal em torno de 3,1 milhões. Flamengo, contra a proposta do clube, 4,5 milhões de euros por ano, 24,5 milhões de reais na temporada, né, pelo ano, salário mensal em torno de 2 milhões. E é importante que tem muita gente falando, poxa, já antecipa, não dá para ficar esperando. Se o Flamengo quisesse antecipar somente esses 2 meses, teria que pagar a multa. E a multa já é quase 7 milhões de reais. É surreal, né? A gente fica falando. Mas, enfim, o Flamengo conquistou essa condição. Esse é um mérito, inclusive, na gestão anterior, a do Landim, de uma autonomia financeira, mas ainda assim, alguma prudência é importante. Afinal de contas, tem multa para pagar, por exemplo, ao Vitor Pereira. Queria te ouvir sobre Jorge Jesus e companhia. Aquela história que nossas tias avós, dinheiro não aceita desaforo. Não adianta você achar que, porque o seu orçamento é majestoso e essa condição foi alcançada por intermédio de bom trabalho, não há dúvida em relação a isso, é onde o Flamengo deve estar do ponto de vista da instituição, do uso da sua receita e do seu potencial principalmente, mas você não pode achar que para qualquer problema basta você jogar um saco de dinheiro e o problema vai desaparecer. Não funciona desse jeito e você, claro, tem que fazer um bom trabalho no momento de investir também. Um dos sinais do desperdício, e é desperdício, puro e simplesmente desperdício, é que o Vitor vai receber muito provavelmente a maior multa dos ex-treinadores recentes do Flamengo. E é o que tem menos jogos. É o que passou menos tempo. Então, isso é um sinal de uma boa administração? É claro que não. Agora, tem que pagar o cara. Não se discute. Que essas questões não se arrastem para a justiça, etc. Não acho que isso vai acontecer. Em relação ao Jorge Jesus, há quem pense que o Flamengo não tem outra possibilidade. Enquanto ele não voltar ao Flamengo, essa coisa não vai terminar nunca, né? Todos os treinadores vivendo à sombra dele, a memória afetiva da torcida, por melhor que o time faça, não será igual a 2019. Eu confesso que eu já pensei de diferentes formas. Já achei que o Flamengo tinha que trazê-lo de volta. Por outro lado, tem aquela frase, não volte jamais a um lugar onde você foi muito feliz. Sim. Porque a chance de você arranhar isso para os outros e para você mesmo é muito grande. Agora, nós estamos lidando, o Flamengo está lidando, nós estamos observando uma personalidade muito particular. O Jesus é uma figura diferente. Eu suspeito que ele queira muito voltar. Porque a maneira como ele falou do Brasil e do Flamengo desde que foi embora mostra isso. Mas, Mari, a gente tem a questão do Jesus, os valores a gente viu, mas ao mesmo tempo a gente já viu que o Flamengo conseguiu êxito em situações, já bateu muita cabeça, é verdade, mas, por exemplo, o legado do Dorival é mostrar que dá para, com menos, sem ser com essa grana que é solicitada, vale fazer essa loucura toda? Como é que você vê esse cenário? O problema é que êxito é muito relativo para o Flamengo, para a diretoria do Flamengo. Vídeo que aconteceu com o Dorival. Porque é uma régua colocada que só eles são capazes de responder quem que consegue o próprio Rogério superar. Também, né? Exatamente. Então, desde o Jesus, assim, o que é êxito? É ganhar título? Não, pelo visto, né, para a continuidade do trabalho. Títulos importantes, importância de títulos, aproveitamento de jogos, jogos bem jogados, clássicos. A própria diretoria não tem como responder isso. Quem que vem suprir, quem que atinge as expectativas. Se é o caso do Jesus, então traga ele de volta. Mostra que você vai apostar num trabalho, de que você tem dinheiro para, independentemente do que ele pede, ou você faz a contraproposta, vocês se entendem. Então, assim, a régua que a própria diretoria coloca, parece que ninguém é capaz de atingir. Então, assim, os técnicos que chegam para suprir uma demanda que a diretoria imagina que necessita, vão sempre vir com essa questão de ou é segunda opção, ou é um prazo contado, independentemente do que você ganha, independentemente do seu aproveitamento. Então, diz muito mais sobre quem manda do que quem chega. Zupa, eu quero te ouvir também, mas vamos colocar um pouquinho o que foi
inesquecível, tão falada passagem de Jorge Jesus. Que criou os jesuítas, né? Como gosta muito de falar o André, né? É isso aí. Temos 57 jogos, 43 vitórias, 10 empates, 4 derrotas, aproveitamento de 81,3%. Fez 2,26 gols por jogo, sofreu 0,83. Ganhou uma Libertadores, ganhou um Brasileirão, ganhou uma Recopa, ganhou uma Supercopa, ganhou um Carioca. Não, a gente não pode esquecer. Foi realmente uma passagem mágica. Foi perfeito. Perfeito. Foi a história do clube. Vale esse esforço? Não, que vale, aparentemente vale. A questão é que não é garantia de nada. Não é garantia de nada, né? É quase como se você fosse apostar num 50-50 se vai dar certo ou não. Porque o tempo passou, os jogadores que ainda estão lá vivem outros momentos, alguns estão um pouco mais velhos. Isso conta a favor, né? Eu acho interessante essa parte que você está mencionando. Porque uma volta logo depois ali, né, um ano depois que ele saiu, para trabalhar essencialmente com o mesmo núcleo, talvez fosse perigosa. Jogadores que não aguentam mais, aquela coisa toda que se falou... Não é um cara fácil, né? Com essa... eu não diria uma renovação, mas com a reformulação do elenco, no domingo tinha um titular... Eram dois, Gabriel e Gerson. Ele vai trabalhar com pessoas que não o conhecem como treinador e ele também não. Então, não existe essa questão do desgaste que pode atrapalhar o curso das coisas. Mas é menos exata a expectativa de que ele vai produzir o mesmo resultado. Claro. Agora, assim, me parece claro que é mais factível o Sampaoli chegar do que o Jesus pela questão contratual. Sampaoli quer vir, né? Ele faz tempo que ele sinaliza que ele quer vir trabalhar no Flamengo. Ele está livre no mercado. Não acho, é uma questão muito mais exequível, uma contratação muito mais exequível do que a do Jorge Jesus. Essa é a informação que ele teria negado o Nottingham Forest e tal. Exato. E se a conversa for sobre o Sampaoli, é preciso deixar bem claro o que representa o pacote Sampaoli, que é um pacote quase que inadministrável, embora ele seja, na minha visão, eu prefiro o Sampaoli do que o Jesus como técnico. Eu prefiro os times do Sampaoli. E o Flamengo não pode ser a definição do que do que são os times do Jorge Jesus, porque para mim é mais um ponto isolado do que uma tendência de trabalho. E o Sampaoli é um cara de modelo de time mais linear ao longo da carreira, mas essa é uma outra conversa. Agora, sobre o Jorge Jesus é isso, né? Porque o torcedor rubro-negro e a diretoria, enfim, a comunidade do Flamengo olha para o Jorge Jesus e enxerga um técnico que só existiu no Flamengo. O Jorge Jesus do Flamengo não é o extrato mais fiel da carreira do Jorge Jesus. Quem não conhece a carreira dele e olha 2019 e fala... Rapaz, esse é um técnico de ponta de Europa. E ele não é um técnico de ponta de Europa. Ele não conseguiu replicar em lugar algum um trabalho nesse nível. Vai conseguir replicar de novo se voltar? É uma grande incógnita. Então, eu compreendo perfeitamente a obsessão por tê-lo novamente e por enxergá-lo como plano A. Mas, para mim, é um grande ponto de interrogação. E para a diretoria, voltando naquilo que a gente falou ontem, é a solução que eles encontram, a única solução que eles encontram de alguém que eles confiam para entregar. Fala, cuida, porque você sozinho consegue resolver. Nós, com os outros, não conseguimos resolver. Toma, porque você sozinho conseguiu dar um jeito. A gente deu sorte de te contratar e você encaixar esse time fantástico. Que você existe, é quase isso. Pelo amor de Deus, pega de novo. Não era só a parte futebolística, não era só o treinar os jogadores. Ele comandava o departamento de futebol, então ele fazia o trabalho de 3, 4 pessoas. Sim. Do jeito personalista como ele age, como ele fala, como ele se conduz, como ele se comporta, como ele fica às vezes irritado, etc. Como cobra os jogadores e como ensinou aqueles jogadores do Flamengo a praticar um futebol que não foi visto desde então no Brasil por ninguém, nem pelo Flamengo, nem nos bons momentos e nem por outras equipes, porque as outras equipes jogam de uma outra maneira. E na parte das sensações do futebol, que é muito importante, a gente não pode esquecer delas nunca, as sensações, tem parte tática, etc. e tal. O futebol é muito rico para a gente conversar, para a gente observar e tal. Ontem a gente falava sobre os jeitos de jogar e ganhar. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito poderosa, que está na origem dessa, digamos, obsessão com o Jorge Jesus. Houve momentos na temporada de 2019 em que a gente olhava e falava, não dá, não tem jogo, é impossível. Sim. Eu lembro... Esse jogo não vai contar tanto, porque eu acho que ele foi num contexto diferente. Eu já falei sobre isso. Teve aquela goleada sobre o Goiás, que vinha bem na classificação do Campeonato Brasileiro. O primeiro impacto. Num domingo pela manhã, isso, certo? Certo. Maracanã ensolarado, grande público e tal. Aí teve um clássico com o Vasco no Nordeste. Nesse jogo, o Vasco tentou competir.
E, a meu ver, a minha opinião, foi a primeira vez que eu senti que os jogadores mais talentosos do Flamengo clicaram. E aí, cara, ali eu falei, não tem. Se esses jogadores continuarem fazendo isso, esquece. E foi o que aconteceu. O Flamengo decolou e tchau. Ganhou o Campeonato Brasileiro, assim, a léguas de distância, deixando um rastro de destruição para trás. Mari, Sampaoli como plano B. E nessa configuração de, como disse o Zupac, parecer mais viável, mais factível. Acha um bom nome? Porque ele é um pacote, assim, do ponto de vista de futebol, concordo 100% com o Zupac. É uma mala. Mas assim, e sem margem de erro. Não é que a gente fala assim, a cada 10 trabalhos é 5-5. Ele é mais mala do que não é. Exato. Mas é um grande treinador. Eu acho que sim, eu acho que quem chega agora ao Flamengo com essa missão de resgatar principalmente alguns jogadores, né? O coletivo, obviamente, que é muito importante, mas a gente viu nesse Flamengo do Vitor Pereira peças no individual também, assim, não conseguindo desempenhar. Então, eu acho que o desafio é muito grande de reencaixar, só que ainda me deixa essa dúvida sobre a assinatura do treinador nesse time, sabe? Assim, se realmente é um elenco que ele vai entregar para, não sei se qualquer tipo de jogo, né? Que o Vitor tentou de alguma maneira e esse elenco não entregou para ele. Mas eu acho que sim, eu acho que do mercado que o Flamengo está procurando, eu acho que o Sampaoli é um bom nome. Sim. E você, André? Um pacote completo mesmo assim. O Gustavo mencionou a vontade dele dirigir o Flamengo. Isso só não está declarado com todas as letras, né? Naquela manchete, assim. Eu estou esperando um chamado do Flamengo. Então, ele mantém suas relações com o Brasil, imóveis, etc. e tal, férias, gosta daqui. Acho que como o Vitor Pereira percebeu, e outros devem ter percebido também, no momento em que você assume o time que tem o principal orçamento, a melhor capacidade de investimento e de substituição de jogadores, né, que possam ser perdidos por um motivo ou por outro, a facilidade para resolver problemas contratando, você está dirigindo o principal elenco do país / continente, você está muito próximo de fazer um estrago semelhante ao que o Jesus fez. E o Sampaoli dirigiu o Flamengo, dirigiu o Santos, dirigiu o Atlético Mineiro e viu o que é ser adversário do Flamengo aqui no contexto brasileiro e sul-americano. E é claro que ele está à espera. O Nottingham Forest liga, deixa no on-hold, na espera. Sim. Mas é aquele telefone que tem dois ou três ramais. Então, se ligarem do Flamengo, toca. Sim. E aí ele cai a linha do Nottingham Forest e ele fala com o Flamengo. Eu acho que a contratação dele seria uma contratação mais fácil do ponto de vista das motivações e tal. Mas a administração dele é uma administração complexa, por causa do seu jeito de trabalhar, o seu jeito de ser. Tem uma história, escrevi a respeito, comentei aqui. Na primeira reunião do Sampaoli como técnico do Santos, ele tinha acabado de chegar e tinha acertado bases, tinha se apalavrado, o contrato não estava assinado ainda. Teve uma conversa de mais ou menos 2 horas num hotel aqui em São Paulo com diretores do Santos à época, gente que participava da tomada de decisão. Ao final dessa primeira parte, houve uma pausa para irem comer, alguma coisa assim. Ele deixou um papel com o nome de vários jogadores, eram vários jogadores. E disse, na volta, quando voltarmos a conversar, eu gostaria já de ver 2 contratados, pelo menos 2. E ele é desse jeito. Você acha que é brincadeira, que é para colocar pressão e tal? É uma pressão extrema em cima nos dirigentes e embaixo nos jogadores e funcionários. É assim que ele é. E quem o contrata precisa entender. E ele é muito bom. Apesar disso, ele é muito bom treinador. Muito bem, nação. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o seu like. E o negócio está esquentando, hein? Na mira do Flamengo, o staff de Jorge Jesus se pronuncia. Abriram o jogo sobre esta volta ao Flamengo, sobre o interesse do Flamengo em trazer o Mr. Jorge Jesus, tá? Coloca já a sua opinião nos comentários. Vou falar aqui, passar para vocês o que ele falou, o que eles falaram sobre essa procura aí do Flamengo, sobre esse interesse do Flamengo e também por parte deles, tá? Antes, compartilhe o vídeo, é muito importante aqui, você sempre acompanha os melhores cortes da imprensa esportiva falando do Mengão. Então já se inscreva, acione o sino e deixa o seu like. Olha só,
Depois de oficializar aí a demissão do Vitor Pereira, o Flamengo iniciou os contatos para o retorno de Jorge Jesus, que atualmente todo mundo sabe que está no Fenerbahçe, contrato até dia 31 de maio. O Flamengo não vai esperar o contrato do Jorge Jesus acabar, tem que ser agora, tem que ser para ontem, até porque o Flamengo tem Copa do Brasil, domingo já começa Campeonato Brasileiro, né? Apesar de Jorge Jesus caminhar para o final do seu contrato na Turquia, o Flamengo não pretende ficar um mês, mais de um mês, né? Sem treinador. E aí, de acordo com a apuração aí dos torcedores.com, o portal torcedores.com, a saída de JJ de forma imediata é vista como complicada, porém não impossível. Em contato com a reportagem aqui, ó, uma pessoa do staff de Jorge Jesus afirmou que o português e seus representantes querem ter certeza do desejo do Flamengo de recontratar o técnico. Há um receio de que a procura seja apenas uma jogada para ganhar tempo com a torcida do Flamengo. O Flamengo já se demonstrou disposto a pagar a multa rescisória com o Fenerbahçe. Então, uns dizem que o Flamengo só está querendo ganhar tempo, que essa diretoria não dá o braço a torcer para trazer o Jorge Jesus. Mas vou te falar, seria a melhor coisa para essa diretoria. Torcida esquecer deles um pouco. Mas os caras não veem assim, né? Tem que dar um jeito de trazer. Paga o que tiver que pagar e traz. Olha a grana que já gastaram com multa rescisória, com perda de título, né? Só o Vitor Pereira deixou de ganhar uns 20 e poucos milhões de reais e ainda levou 15 do Flamengo. 15 do Flamengo. Então, assim, só de gasto, de prejuízo com o Vitor Pereira, foi para lá de 35, 40 milhões de reais. Só com o Vitor Pereira, tá? Não tô falando de multa, tô falando do que deixou de ganhar, né? Pelo fato de ter perdido a primeira partida da Libertadores, só aí já foi 1,5 milhão de reais perdido, porque a Conmebol agora paga por partida ganha. Então tá aí, ó, pra você ver o prejuízo do Flamengo com o Vitor Pereira. A falta de um técnico gabaritado no Flamengo, né? Se inscreva, acione o sininho, deixa o like e até o próximo vídeo.